Cenas fortes, e essas são as mais leves que eu encontrei sobre o tema. كما تلاحظون هذه المنطقة التي ادعى الاحتلال الصهيوني بأنها آمنة لم تصبح هذه المنطقة آمنة بعد استهدافه لعدة أيام في هذه المنطقة. أيها بهرجة واحد يصير ورا قاعد. Irmão, eu tirei porque acho que começa a ficar mais tensa ali as imagens. Isso foi ontem, né? E o Estado de Israel admitiu publicamente que pode ter atingido civis no bombardeio realizado no último domingo em Rafah, na faixa de Gaza. Pelo menos 35 pessoas foram mortas em uma área demarcada como zona humanitária. Eles atacaram um campo de refugiados. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Israel alega, no entanto, que o alvo é legítimo e afirma estar investigando o episódio. Depois da destruição da cidade de Gaza e de todo o norte do enclave palestino, Rafah, ao sul, se tornou o último bastião da população civil, local onde se concentra hoje praticamente toda a população, com a maioria de refugiados. Ou seja, Gaza é uma faixa pequenininha que tem ali no litoral, né? E o norte já tinha sido todo destruído, todo mundo se concentrou ali no Rafah, que já faz uma ponte com o Egito. E estava todo mundo ali. Quase 2 milhões de pessoas ali. E os caras bombardeando uma área que é chamada como zona humanitária. Ele desconsiderou, ele e o Netanyahu, né, o exército israelense, desconsiderou tudo que foi pedido pela ONU, pela União Europeia, pela África do Sul, pelo Brasil, por todo mundo. Por todo mundo. O distrito de Tal as-Sultan, que já havia sido demarcado como zona humanitária, foi atingido pelo bombardeio israelense. O Crescente Vermelho, organização similar à Cruz Vermelha, confirmou as informações. O local é próximo a um prédio da ONU que supostamente foi delimitado como livre de bombardeios para abrigar civis. A Autoridade Nacional Palestina confirmou as 35 mortes de civis e afirmou que o ataque aéreo israelense foi um massacre abominável deliberado. Abre aspas. A realização desse massacre abominável pelas forças de ocupação israelenses é um desafio para todas as resoluções internacionais legítimas, diz trecho da presidência da ANP, Autoridade Nacional Palestina. Sim, não é o governo palestino, não é o Estado palestino, se chama Autoridade Nacional Palestina, porque é o que eles conseguem se organizar hoje, porque o Estado e o governo foram destruídos. E aí você reclama, porra, o Hamas. Irmão, só sobrou o Hamas, tá ligado? E o Hamas não nasce como um ato terrorista, não. Ele nasce como uma força revolucionária dentro do país. Só que aí foram destruindo tudo. Só sobrou o Hamas. E aí quando eles reagem, todo mundo chama de terrorismo. Não estou dizendo que o que houve em outubro não foi terrorismo, foi. Mas não se dá no vácuo. Eles não acordaram mal-humorados, falaram, pega a arma geral aí, vamos lá no Israel tocar o cacete. Não. Irmão, tem 77 anos de colonização. Os israelenses que chegam, tanto na Cisjordânia, na Jordânia, quanto em Gaza, eles são chamados de colonos. Os palestinos são tirados de suas casas, são expropriados de seus terrenos e são colocados israelenses ali para morar naqueles locais. As autoridades do Hamas descrevem a região atacada como um centro de deslocado que abriga 100 mil pessoas. Tinham 100 mil refugiados ali, pessoas que já estavam fora de suas casas, que viram suas vizinhanças, seus amigos, familiares, escolas, universidades, hospitais serem destruídos. E essas pessoas foram para o sul, porque o próprio Estado de Israel está falando, vai para o sul é seguro. Aí concentra um número absurdo de pessoas lá. 100 mil pessoas nessa região. Aí vem Israel e bombardeia.
incendiando, botando fogo em pessoas vivas, crianças, mulheres. Segundo o exército israelense, o alvo da operação seria um acampamento do Hamas. Ah, claro. Mas reconhece a possibilidade de ter atingido civis e diz que investigará o episódio. O ataque foi realizado contra alvos legítimos, ao abrigo do direito internacional. O direito internacional não está muito de bem contigo, não, para ficar citando eles, hein? Através da utilização de munições precisas e com base em informações precisas, que indicavam a utilização da área pelo Hamas. Eu vou beber uma água, irmão, porque eu me sinto na obrigação de ler a nota pública da FEPAL em sua íntegra. Federação Árabe Palestina do Brasil emitiu uma nota pública intitulada "A humanidade precisa parar Israel como parou o nazismo, pelas armas". Abre aspas. Os horrores testemunhados pela humanidade hoje em Rafah, extremidade sul de Gaza, um sexto de seu minúsculo território, onde se acumulam mais de 2 milhões de palestinos em tendas, devido a mais ataques indiscriminados de Israel, com dezenas de carbonizados, quase todos crianças e mulheres, são desafio à raça humana maior que foi o nazismo. Se é assim, Israel e o sionismo, ideologia supremacista idêntica ao nazismo e demais supremacismos coloniais, devem ser parados pela força das armas, como foi parada a Alemanha nazista. Já são, considerando desaparecidos sob os escombros, mais de 46 mil civis palestinos exterminados em 233 dias. Mais de 2% da população de Gaza. 2%, mais de 2% da população morreu em menos de um ano. Seriam mais de 4 milhões no Brasil, se trouxesse a proporção, né, de pessoas para cá, e mais de 15 milhões na Europa, no espaço dessa Segunda Guerra Mundial. As crianças assassinadas já passam de 20 mil em menos de um ano. 45% do total dos assassinatos, no caso, eram crianças. São mais de 9 mil por milhão, superando as 2.800 por milhão mortas no período nazista. Óbvio que em 6 anos. As mulheres assassinadas já passam de 11 mil, 25% total dos exterminados, com pelo menos 1.000 mortas grávidas. São as maiores matanças de crianças e mulheres da história. Em números relativos, já superam o nazismo. Obviamente, o espaço de tempo é menor, né? O espaço de tempo é foda, o intervalo de tempo é menor. Obviamente, o nazismo ali durou 6 anos. Se isso durar 6 anos, mantendo essas proporções, é algo imprescindível, como já é agora. Ou seja, qual o objetivo de matar crianças, mulheres grávidas? É acabar com um determinado povo, né? Com uma determinada etnia. E é isso que está acontecendo. Como que a gente chama isso? Genocídio. A destruição de Gaza já passa dos 80%, superando a das cidades mais arrasadas na Segunda Guerra Mundial. Detalhe, em Gaza, em 233 dias. As cidades da Europa que mais foram arrasadas foi em 6 anos, né, no total. Todos os lugares definidos por Israel como seguros foram atacados e milhares dos que neles estavam abrigados perderam suas vidas. Israel perseguiu os palestinos em todos os seus abrigos para assassiná-los em massa. Os assassinatos de médicos, jornalistas, funcionários da ONU, da Defesa Civil e de ONGs humanitárias não têm paralelo na história das guerras e dos genocídios. Sim, um exemplo disso é que quase 3 anos de guerra de Ucrânia e quase 8 meses de guerra de massacre palestino, já se matou mais jornalistas em Israel do que na Ucrânia. Os feridos se aproximam de 90 mil, quase todos graves e mutilados, padecendo para morrer, porque todos os hospitais foram destruídos e não há medicamentos, água ou comida. A fome já foi tornada arma de guerra e mata centenas, especialmente crianças e mulheres, além dos doentes e anciãos.
A ordem para parar o genocídio emitida pela Corte Internacional de Justiça em 26 de janeiro ainda não foi obedecida, tal qual a de cessar-fogo do Conselho de Segurança da ONU. Desde estas ordens, mais de 20 mil palestinos foram exterminados. Ou seja, quase que dobrou, né? Se hoje a gente tem 46 mil, e desde que as ordens foram dadas, tanto do cessar-fogo, principalmente a do cessar-fogo, que veio antes, né? Tá certo, foi 26 de janeiro a ordem de cessar-fogo, tinha 26 mil mortos. Desde que a ordem de cessar-fogo foi dada e não cumprida, 20 mil a mais já morreram. Quase dobrou. O mundo declarou guerra à Alemanha nazista ainda em 1939, quando a máquina nazista fizera muito menos do que Israel promove desde 7 de outubro na Palestina. O mundo não pode seguir calado ao maior genocídio da história. Passou a hora da humanidade frear a máquina genocida de Israel, que é pior que a nazista, também por ser nuclear, isso é, ameaçar o fim da existência humana. Israel e seu genocídio só serão parados pela humanidade pegando em armas. Foi assim que o nazismo foi parado. Será assim com o regime supremacista e genocida de Israel. Clamamos ao Brasil e ao mundo que parem o extermínio do povo palestino, que seja construída uma força internacional de paz com força bélica suficiente para colocar freio à máquina assassina de Israel, para impor imediato cessar-fogo, para encarcerar todos os implicados no genocídio palestino. Precisa ser agora, antes que seja tarde demais, com Israel tendo alcançado seu único objetivo, perseguido pelo sionismo desde 1897, quando aconteceu o primeiro Congresso Sionista, e desde dezembro de 1947, quando fascistas sionistas armados iniciaram a limpeza étnica da Palestina, a maior da história. Basta! A humanidade precisa parar Israel, como parou o nazismo, pelas armas. Palestina livre do genocídio e do apartheid a partir do Brasil. 26 de maio de 2024, 77º ano da Nakba. FEPAL, Federação Árabe Palestina do Brasil.